Pacheco, ele apresentou um projeto de lei para disciplinar o que se chama de processos estruturais. O que são processos estruturais? Coisa de progressista marxista, pseudo-marxista. E para completar esta bolinha de hemorroida nesta montanha de merda, o Pacheco, ele apresentou um projeto de lei para disciplinar o que se chama de processos estruturais. O que são processos estruturais? Coisa de progressista marxista, pseudo-marxista. Por exemplo, seria um processo estrutural o que deu origem a esse programa Pena Justa. Saudade da época que Sucesso tinha Pena Branca e Chavantinho. Mas o fato é que o Pacheco entrou com esse processo, que são processos estruturais. Vamos pegar grupos de minorias. Grupos de minorias. Ah, estou tendo um problema para a garantia dos direitos coletivos da minha minoria. Então eu entro com o processo estrutural. Por que este nome, processo estrutural? Porque este nome acompanha a barbeiragem acadêmica feita pelo taradão de Brasília, Silvio de Almeida, quando ele descreve esta figura bizarra do racismo estrutural, levando esse predicado, né, o estrutural, como uma aniquilação do conceito de estruturalidade, seja em Marx, seja em Weber. Ou o racismo é estruturado ou ele é estruturante. Ele usa estrutural para se aproveitar das bazelas que existem de racismo nos Estados Unidos, que nunca existiram no Brasil. Aí o Pacheco vai, adota esta bobagem do estrutural, isso é uma bobagem acadêmica. Só analfabeto cai nisso. E leva para lá. E o que essa ação faz no fim do dia? Dá mais poder ao STF. O Pacheco não cansou de ser capacho? Não. Ele tem muita ação ainda para ganhar no STF, é isso? Não, ele quer o espaço dele no governo federal. E ele quer garantir na saída, no apagar das luzes, porque quando você falou... Ele quer o espaço dele no governo federal e quer mandar a gente para o espaço sideral. Para o espaço sideral, e estamos indo. E os 2 anos que ele teve à frente do Senado Federal, da presidência do Senado, a gente caminhou bastante para o espaço sideral. Então vale lembrar, porque ele queria ser ministro, não foi na articulação lá dele lá atrás, não foi, perdeu a vaga para o Flávio Dino naquela circunstância, enfim. O Pacheco está fazendo dele, solta uma granada no último dia da presidência dele do Senado, porque na prática esse projeto dá mais poder para o judiciário. Quando você estava falando aqui, Pavinato, que junto com Alexandre de Moraes, os outros 10 ministros do STF, de certa maneira, acompanharam Alexandre de Moraes, e o Senado Federal? A pergunta que eu ia te fazer. E o Senado não tem responsabilidade, porque é o poder da República que pode chamar o ministro Alexandre de Moraes e tentar colocar ordem na estrutura institucional do Brasil. É o Senado Federal, e o Senado não faz, e em especial nos últimos anos, sob a presidência do Pacheco, que terminou agora. Não fez, engavetou tudo, sentou em cima de tudo, atrapalhou tudo. Então o Senado Federal, a casa que deveria chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal a dar responsabilidade ao povo brasileiro, não fez. Um Senado fraco, senadores fracos. Por isso que eu sei que a gente insiste muitas vezes nisso aqui, mas é importante para a nossa audiência entender a importância que nós vamos ter no ano que vem na eleição do Senado Federal. Porque é um Senado fraco que faz com que o judiciário faça o que quer. E nós estamos vivendo hoje uma ditadura do Poder Judiciário, claramente calando as pessoas, prendendo outras, sumindo com corpos de outros, entre aspas, como foi o caso aqui do Clezão, que o Pavinato falou muito bem dito aqui, enfim. E o Senado caladinho. Pois é, e o pior é que desse legislativo lamentável, que
tá apostando muito. Não, a coisa vai melhorar, vamos deixando. Vamos... Igual o PSDB, quando teve a chance de empichar o Lula pelo mensalão, falou, não. Vamos deixar ele se enforcar. Se enforcou tanto que ele se reelegeu, né, depois. A gente fica deixando esses espaços para juiz que comete crime de responsabilidade, e violar a lei é um crime de responsabilidade, no caso de um juiz. Vai acontecer que, na próxima eleição, o juiz vai fazer o que já fez em 2022, ele vai comandar a eleição. Ele vai dizer quem é que pode ser candidato e quem é que pode ser eleito. Exato. Isso se não mudarem a lei, que já existe um projeto no Senado para mudar a forma da eleição, como o brasileiro vota para senador no ano que vem. Que hoje o brasileiro dá 2 votos para 2 senadores, é o que vai acontecer em 2026. Mas já há um projeto do senador Randolfo Rodrigues para mudar. O brasileiro dá apenas 1 voto e os 2 mais votados serão eleitos. Ou seja, vai mudar, vai tirar direitos do brasileiro para dar mais possibilidade de se elegerem pessoas, no caso o próprio Randolfo, que vai à reeleição em 2026, e outros da esquerda. Então, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos para o espaço, como o Pavinato falou. Pavinato, por falar em canetadas polêmicas do Supremo, né, por que os congressistas ainda não votaram a tal da PEC que restringe as decisões monocráticas? O que eles estão esperando? Agora já puseram na pauta aí, o Pacheco pôs na pauta aí uma PEC, não, um projeto de lei, um PL que aumenta os poderes do STF. Olha que bacana. Bom, isso mostra aquilo que a gente sempre tem falado aqui nessa bancada, que o organograma hoje do poder no Brasil demonstra um único poder. Então nós temos um chefe do poder, que é o chefe executivo, e que dá ordens a todos os demais, inclusive o Lula, o presidente Lula, confirma isso numa entrevista, onde ele fala sobre um tema que o STF vai decidir sobre isso. Ou seja, ele fala em tom indicativo, positivo e como se ele já tivesse certeza. Então, o Pacheco, ele seguiu as ordens do chefe dele, colocou isso em pauta no último dia para colocar quem? Massa de manobra do governo. Hoje o STF é a massa de manobra do Executivo que lidera todos os poderes. Não temos mais 3 poderes no Brasil. Somos aquela cidade do Velho Oeste, onde o dono da cidade é do mal e todos são do mal. Só sobrou o bordel. Pois é. E, professor Sorno, o Marcelo Bella, ele falou assim, né, não temos mais 3 poderes. É interessante que a tal da minuta, o rascunho da minuta da tentativa de golpe, que nunca, o Alexandre de Moraes nunca mostrou inteiro esse documento, né? É só partes. É igual aquela mulher bonita do Pica-Pau, que vai subindo, vai vendo a perna, aí a hora que levanta é a cara da mini ranheta. Né? Então ele fica mostrando... E a verdadeira sacanagem não é nem o sexo explícito, é o sexo implícito. O sexo implícito é a verdadeira sacanagem. Então o rascunho é assim, o rascunho da minuta da tentativa de golpe, é possível que seja esta minuta de rascunho, um rascunho de minuta de um decreto de estado de sítio, ou estado de defesa, se for estado de sítio, que ia ser votado pelo Congresso, que está previsto na Constituição. Então lá na Constituição. Ou a Constituição é golpista e inconstitucional, ou o STF está certo. Agora, existe uma Constituição inconstitucional? Aqui sim. E ao mesmo tempo em que estão tentando, e agora ficam todo dia lá, o Paulo Gonet, o Paulo Gonorré, o Paulo Gonet-Gonorré, todo dia, aí vai mandar fatiado, ele vai mandar de pouco em pouco as denúncias do golpe, ele vai fazer salaminho fatiado porque ele acha que o brasileiro é cofrinho. Então ele vai fatiar o salame, vai pôr onde pôr. Ao mesmo tempo, o STF está discutindo abertamente o tal do semipresidencialismo. Sim. O semipresidencialismo. Tanto é que teve uma live do final do Reinaldo Azevedo essa semana, né? Que ele faz lá, o final do Reinaldo Azevedo ele faz, né, chama... como fala? Eu não sei, é da live do finado, como é que pode chamar? Mas o Cláudio Dantas, ele postou um trecho nas redes sociais
em que o ministro Gilmar Mendes fala abertamente da possibilidade do semipresidencialismo, onde quem vai mandar no Brasil é uma pessoa não eleita. Aí você para e pensa, quem é que vai aposentar em 2030? O Gilmar Mendes. Aí como é que você pode imaginar que uma pessoa não pode fazer um decreto de estado de sítio para ser votado pelo Congresso, como prevê a Constituição, e o ministro do STF pode falar abertamente de um projeto de semipresidencialismo? Teve uma concorrência, né, um edital aberto para o Brasil comprar blindado de artilharia. 1 bilhão o negócio. Teve lá a licitação, as empresas concorreram, empresas internacionais, 1 bilhão o contrato. Quem ganhou para fornecer os blindados de artilharia para o Brasil? Israel. Uma empresa israelense, não foi o Estado de Israel, foi uma empresa israelense. Ou seja, privados. Não sendo o Estado de Israel, não tem nada a ver com o governo de Israel. É uma empresa judaica, porque o Estado de Israel ele se define como um Estado judaico. Aí o que o Lula fez, mesmo essa empresa tendo ganho a concorrência de 1 bilhão, ele falou, não, nós não vamos assinar. Eu não vou comprar de vocês. Está condicionado a vocês fazerem um acordo de paz. Assim, como se a empresa privada respondesse por atos do governo. E não foi só isso. Ele também proibiu, ele decidiu ali para as Forças Armadas que nenhum equipamento israelense vai ser comprado. Aí eu falo, existe uma relação bastante estreita entre a administração Donald Trump nos Estados Unidos e o governo do Estado de Israel. E o governo do Estado de Israel. O Lula está reclamando de muita coisa. Está falando, está prejudicando uma empresa de judeu. Até parece aquela fala que o José Genuíno teve. Lembra quando o José Genuíno foi falar, quando começou a defesa de Israel contra os ataques terroristas do Hamas na Palestina? O Genuíno apareceu numa live e falou assim: a gente pode fazer boicote a empresas de judeus, como ficou estabelecido na Alemanha nazista de 1937, boicote a empresas de judeus. E agora o que o Lula está fazendo é exatamente isso, ele está boicotando empresas de judeus, porque uma empresa privada não tem nada a ver com o acordo de paz Israel-Palestina, porque não é do governo israelense. E de forma isenta quer comprar equipamentos da Rússia e da China, né? De forma isenta. Agora, os Estados Unidos não podem embargar o Brasil? Claro, com certeza. Olha, essa prática de compra de equipamentos militares não é de hoje, que na realidade sofre uma interferência negativa por parte de pessoas do governo que não tem nada a ver com a área técnica da defesa do Brasil. O próprio Múcio, o atual ministro da Defesa, está insatisfeito e já manifestou vontade de sair do ministério. Será um dos trocados, mas por vontade própria. Conversando com amigos meus em Forças Armadas, sempre há uma interferência negativa quando houve, por exemplo, aquela compra dos caças Gripen, e agora estamos vendo aí um boicote velado a Israel, ao governo de Israel, através de uma empresa privada. É uma vergonha e é uma bravata, na realidade. É uma bravata, porque tem certas coisas que são específicas. São equipamentos específicos. Se o país não comprar, ele vai ficar sem. Então, também, além disso, é um enfraquecimento, nós estamos vendo um enfraquecimento das Forças Armadas do Brasil. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba.
Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.